que os análogos do GLP-1 e também os inibidores de SGLT2, por que eles são recomendados para os diabéticos com doença cardiovascular ou com doença renal crônica, insuficiência cardíaca ou de alto risco cardiovascular, independentemente do controle glicêmico? Por que isso? Por que isso aparece nas recomendações? Então, a história toda começa pelo seguinte, porque todas as drogas, né, a maioria das drogas, novas drogas que vêm sendo testadas, né, ao longo dos anos aí para o tratamento do diabetes, elas passam por estudos, são conhecidos como CVOTs, né, da sigla em inglês, que é a sigla de Cardiovascular Outcome Trials. Então, só traduzindo para você, né, são os trials, são os estudos de desfecho cardiovascular. Então, o objetivo inicial desses estudos é verificar a segurança cardiovascular de cada nova droga, né, que vem sendo testada e colocada no mercado ao longo desses vários anos aí de história, né, do tratamento medicamentoso do diabetes. E aí, o que acontece especificamente com os análogos do GLP-1 e também com os inibidores de SGLT2? O que acontece é que esses CVOTs, esses trials, esses estudos, eles demonstraram uma coisa muito interessante com esses medicamentos. Eles demonstraram que o uso, né, quer seja da liraglutida, da semaglutida, da dulaglutida, ou também dos inibidores de SGLT2, os estudos independentes, né, para cada droga, eles mostraram que o uso desses medicamentos em pacientes diabéticos do tipo 2 é capaz de prevenir desfechos cardiovasculares. E isso acontece independentemente do controle glicêmico. Ou seja, um paciente que está lá super bem controlado tomando a sua metformina, quando se adiciona um análogo do GLP-1, por exemplo, ao tratamento, o risco de um desfecho cardiovascular nos anos subsequentes é menor do que quando a metformina é mantida em monoterapia, por exemplo, né? Mesmo que nos dois casos, nas duas situações, a hemoglobina glicada esteja dentro da meta. Então, olha só que interessante isso. Isso significa que essas drogas têm um efeito protetor contra a doença cardiovascular. Então, além de elas ajudarem a controlar a glicose, elas também previnem eventos cardiovasculares de uma forma independente, porque controlando a glicose, a gente diminui o risco de evento cardiovascular, lembra? Né? Até essa é a razão pela qual a gente trata diabetes, é a principal razão, né, para a gente tratar o diabetes tipo 2, é porque controlando a glicose a gente diminui as chances de eventos cardiovasculares, certo? Mas essas drogas, mesmo que o paciente já esteja com a glicemia controlada, ainda assim, essas drogas previnem desfechos cardiovasculares. Então, olha só, você saber disso é muito mais valioso do que simplesmente você decorar que você deve iniciar um tratamento com uma dessas drogas num paciente diabético tipo 2.